Ela estava ali, caída de cansaço na poltrona do quarto dele com as luvas nas mãos. O que ele fez mudou não só a vida dela, mas a de todo mundo no hotel. Lucas Silva empurrou a porta giratória do hotel majestoso às 9h30 da noite, o corpo pesando como chumbo depois de 12 horas seguidas de reuniões. A maleta de couro italiano pendia do braço direito, enquanto a esquerda segurava o celular que não parava de tocar. Mais uma ligação sobre o fechamento de contratos que valia milhões. Mais uma decisão que afetaria centenas de funcionários da sua empresa de tecnologia. O saguão do hotel 5 estrelas brilhava com lustres de cristal que custavam mais que a maioria das pessoas ganhava em um ano. Lucas mal notou a decoração luxuosa enquanto caminhava até a recepção, os sapatos de couro fazendo eco no mármore polido. Estava naquela cidade há 3 dias para finalizar a aquisição de uma startup promissora, e a cada hora que passava, sentia o peso da responsabilidade apertar mais no peito. Boa noite, Sr. Silva. Espero que sua reunião tenha sido produtiva, disse a recepcionista com um sorriso profissional, estendendo o cartão-chave do quarto 412. Lucas apenas assentiu, cansado demais para conversas educadas. Subiu ao quarto andar no elevador silencioso, observando os números digitais mudarem devagar. Quando as portas se abriram, ele caminhou pelo corredor carpetado até sua suíte, pensando apenas no banho quente e na cama king size que o esperavam. Passou o cartão na fechadura eletrônica e empurrou a porta, entrando no escuro. Estava procurando o interruptor na parede quando ouviu algo que o fez parar imediatamente. Era uma respiração suave, ritmada, vinda do interior do quarto. Alguém estava ali dentro. Lucas acendeu a luz da entrada e sentiu o coração disparar. Na poltrona de veludo azul ao lado da janela, uma jovem mulher estava dormindo profundamente. Usava o uniforme azul marinho das camareiras do hotel, com um avental branco amarrotado sobre o vestido. Suas mãos, ainda calçadas com luvas amarelas de limpeza, descansavam no colo, e ao lado da poltrona havia um carrinho de limpeza organizado com produtos de higienização. Por um instante, Lucas ficou paralisado. Sua primeira reação foi pegar o telefone e ligar para a gerência. Uma funcionária dormindo no quarto de um hóspede era uma violação grave do protocolo. Mas algo na cena o fez hesitar. A mulher parecia exausta de uma forma que ia além do cansaço físico. Tinha olheiras profundas mesmo dormindo, e uma palidez que falava de noites mal dormidas e refeições saltadas. Lucas fechou a porta suavemente e se aproximou da poltrona. A mulher era jovem, provavelmente na faixa dos 20 e poucos anos. Cabelos castanhos presos em um coque que havia se desmanchado parcialmente durante o sono. Tinha traços delicados, mas que carregavam uma seriedade prematura, como se a vida tivesse cobrado dela mais do que deveria em tão pouco tempo. Ele notou que ela usava luvas amarelas de limpeza, e nas mãos havia pequenos cortes e calos que falavam de trabalho pesado, de horas intermináveis limpando, carregando, organizando. Lucas se sentou devagar na beirada da cama, observando a funcionária dormir. Pela primeira vez em semanas, não estava pensando em lucros, contratos ou estratégias de mercado. Estava pensando na pessoa à sua frente, na vulnerabilidade dela, na história que aquela cena contava sem palavras. Depois de alguns minutos, a mulher se mexeu levemente e abriu os olhos. Por um segundo, ela olhou ao redor confusa, como se não lembrasse onde estava. Quando viu Lucas sentado na cama, seu rosto empalideceu ainda mais, e ela saltou da poltrona como se tivesse levado um choque. Senhor, eu sinto muito, eu não queria... Ela gaguejou, tirando rapidamente as luvas amarelas das mãos e as segurando contra o peito como um escudo. Eu estava terminando a limpeza do quarto e... Deve ter sentado só um minutinho para descansar. Lucas levantou a mão em um gesto tranquilizador. Calma, não precisa se desesperar. Qual é seu nome? Isadora, senhor. Isadora Santos. Eu trabalho no setor de limpeza há 2 anos e nunca aconteceu isso antes, eu juro. Estava só. Ela parou, claramente lutando para encontrar uma explicação que não a fizesse parecer negligente. Você estava cansada, Lucas disse simplesmente. Que horas você começou a trabalhar hoje? Isadora hesitou antes de responder. Às 6 da manhã, senhor. Lucas olhou para o relógio na mesa de cabeceira. Eram quase 10 da noite.
Você está trabalhando há 16 horas? Eu tive que cobrir o turno de uma colega que ficou doente, e depois o meu turno normal da tarde. Isadora baixou os olhos, claramente envergonhada. Mas isso não é desculpa para ter dormido no quarto de um hóspede. Eu entendo se o senhor quiser falar com o gerente. Lucas a observou por um momento. Havia algo na forma como ela falava, na dignidade que mantinha mesmo estando em uma situação humilhante, que o tocou profundamente. Ele tinha visto muitas pessoas em sua carreira empresarial, tinha aprendido a ler caráter em rostos, e havia algo especial naquela jovem. Quantos turnos duplos você faz por semana? Ele perguntou. Isadora pareceu surpresa com a pergunta. 2, às vezes 3. Depende de quantas pessoas faltam. E por que você faz tantas horas extras? Ela hesitou novamente, claramente desconfortável com as perguntas pessoais. Preciso do dinheiro, senhor. Tenho família para sustentar. Lucas assentiu lentamente. Sente-se, Isadora. Não vou denunciar você para o gerente. Os olhos dela se arregalaram de surpresa. Sério? Sério. Mas quero que você me conte sua história. Por que uma pessoa tão jovem está trabalhando 16 horas por dia? Isadora se sentou hesitante na beirada da poltrona, ainda segurando o pano de limpeza. Por alguns minutos, ela apenas olhou para as próprias mãos, como se decidisse se podia confiar naquele estranho. Meu pai perdeu o emprego há 2 anos, ela começou, a voz baixa, mas firme. Ele trabalhava em uma fábrica que fechou. Minha mãe tem problemas de saúde e não pode trabalhar muito. Tenho 2 irmãos mais novos ainda estudando. Lucas ouviu em silêncio, vendo a história se desenrolar nos olhos cansados de Isadora. Eu estava na faculdade, estudando administração no turno noturno. Mas quando meu pai ficou desempregado, tive que trancar o curso e arrumar trabalho integral. O hotel paga melhor que a maioria dos lugares, principalmente com as horas extras. E seus sonhos? Lucas perguntou. O que você queria fazer depois de se formar? Pela primeira vez, um sorriso triste apareceu no rosto de Isadora. Queria ter minha própria empresa algum dia. Sei que parece bobagem, uma camareira sonhando em ser empresária, mas sempre achei que se trabalhasse duro o suficiente. Não é bobagem, Lucas disse firmemente. É exatamente assim que eu comecei, trabalhando duro e sonhando grande. Isadora o olhou com curiosidade pela primeira vez. O senhor é empresário? Sou, e posso te garantir que já trabalhei mais horas que você pode imaginar para chegar onde estou. Lucas se inclinou para a frente, os olhos sérios. Isadora, quantas horas você dorme por noite? 4, 5 se der sorte. Saio daqui às 10h30, chego em casa quase à meia-noite, cuido das coisas da casa, durmo um pouco e volto às 6. Lucas sentiu um aperto no peito. Ele reclamava quando dormia menos de 7 horas, e essa jovem estava sobrevivendo com metade disso, sustentando uma família inteira nos ombros. E você faz isso há 2 anos? 2 anos e 3 meses. Contando os dias. Ela respondeu com uma honestidade que tocou Lucas profundamente. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Durante anos, tinha estado tão focado em construir sua empresa, em acumular riqueza e poder, que havia esquecido de olhar ao redor e ver as pessoas reais que trabalhavam nas sombras para manter o mundo funcionando. Isadora, ele disse se virando para ela, você tem alguma objeção a aceitar ajuda? Ela franziu as sobrancelhas, confusa. Que tipo de ajuda? Ainda não sei exatamente, mas sei que uma pessoa com sua dedicação e força de vontade merece uma chance real de alcançar seus sonhos. Isadora se levantou rapidamente, balançando a cabeça. Senhor, eu não posso aceitar caridade. Trabalho honestamente pelo que tenho. Não estou oferecendo caridade, Lucas disse. Estou oferecendo oportunidade. Há uma diferença. Eles se olharam por um momento. 2 pessoas de mundos completamente diferentes, mas conectadas por algo indefinível que havia nascido naquele encontro inesperado. Preciso terminar a limpeza do quarto, Isadora disse finalmente, voltando a seu papel profissional. Claro, mas Isadora... Ela se virou para ele. Amanhã, quando você vier limpar o quarto, quero ter uma conversa adequada com você, sobre possibilidades. Ela assentiu, ainda confusa, mas com uma faísca de curiosidade nos olhos cansados.
Lucas observou enquanto ela terminava rapidamente a limpeza que tinha interrompido com o cochilo involuntário. Ela trabalhava com uma eficiência que falava de anos de experiência. Cada movimento calculado para gastar o mínimo de energia e obter o máximo de resultado. Quando ela terminou e empurrou o carrinho em direção à porta, Lucas a parou mais uma vez. Isadora, uma última pergunta. Se você pudesse mudar uma coisa na sua vida agora, qual seria? Ela parou com a mão na maçaneta pensando. Ter tempo para sonhar novamente, ela respondeu. Faz tanto tempo que só penso em sobreviver que esqueci como é imaginar um futuro melhor. Depois que ela saiu, Lucas ficou sozinho no quarto, mas sua mente estava longe do banho e da cama que havia planejado. Estava pensando em Isadora, na força silenciosa dela, na forma como havia mantido a dignidade mesmo em uma situação humilhante. Estava pensando em como uma pessoa podia carregar tanto peso nos ombros e ainda encontrar forças para continuar. Naquela noite, Lucas Silva, o empresário bem-sucedido que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, descobriu algo que havia perdido no caminho para o sucesso. A capacidade de ver além de si mesmo e reconhecer o valor verdadeiro das pessoas ao seu redor. Isadora Santos, a camareira exausta que dormia em poltronas de hotel por puro esgotamento, acabara de plantar uma semente de esperança em um terreno que há muito tempo parecia estéril. Nenhum dos dois sabia ainda, mas aquele encontro casual no quarto 412 estava prestes a mudar não apenas suas vidas, mas a vida de todos ao redor deles. Lucas acordou às 6 da manhã com uma sensação estranha. Pela primeira vez em meses, não tinha sido o despertador que o acordara, mas uma inquietação diferente, como se tivesse algo importante para fazer. Ficou deitado por alguns minutos, olhando para o teto alto do quarto, lembrando da conversa da noite anterior com Isadora. Havia algo na história dela que não saía da sua cabeça. A forma como ela falou sobre sonhar novamente, a resignar e silenciosa nos olhos cansados, a dignidade que manteve mesmo estando em uma situação constrangedora. Lucas tinha conhecido centenas de pessoas ao longo da sua carreira, mas poucas o tinham impactado tanto em tão pouco tempo. Tomou banho rapidamente e se vestiu, mas em vez de ir direto para suas reuniões matinais, decidiu descer para o restaurante do hotel. Era cedo ainda, e ele sabia que Isadora começaria seu turno às 6. Queria vê-la novamente, confirmar se a impressão da noite anterior tinha sido real ou apenas fruto do cansaço. O restaurante estava quase vazio. Apenas alguns hóspedes tomando café da manhã antes de compromissos de trabalho. Lucas escolheu uma mesa com vista para o corredor principal, de onde podia observar o movimento dos funcionários. Pediu um café duplo e ficou esperando, fingindo ler e-mails no celular. Às 6h15, viu Isadora passando pelo corredor com um carrinho de limpeza. Ela parecia ainda mais cansada que na noite anterior, se isso fosse possível. Caminhava com passos mecânicos, os ombros curvados sob o peso de mais um dia de trabalho pesado. Lucas notou que ela evitava olhar na direção do restaurante, mantendo os olhos fixos no chão à sua frente. Ele chamou o garçom e fez um pedido específico. Quando Isadora passou novamente pelo corredor, 15 minutos depois, Lucas estava esperando por ela com uma bandeja na mão. "Bom dia, Isadora." Ela parou abruptamente e se virou, o rosto mostrando surpresa e um pouco de preocupação. "Bom dia, Sr. Silva. O senhor precisa de alguma coisa no quarto?" "Na verdade, sim. Preciso que você aceite isto." Lucas estendeu a bandeja, que continha um café quente, um croissant fresco, frutas e um pequeno pote de geleia. "Percebi ontem que você não tinha tomado café da manhã." Isadora olhou para a bandeja como se fosse uma bomba prestes a explodir. "Senhor, eu não posso aceitar isso. É contra as regras do hotel." "Que regras?" Lucas perguntou, fingindo ignorância. "A regra que diz que funcionários não podem aceitar um café de um hóspede preocupado?" "Senhor Silva, por favor, se alguém me vir aceitando comida de um hóspede, posso ser demitida por justa causa." Lucas olhou ao redor do corredor vazio e sorriu. "Não tem ninguém aqui além de nós dois. E mesmo se tivesse, eu diria que você está fazendo um favor para mim, provando a comida antes de eu comer." Isadora balançou a cabeça, mas Lucas podia ver que ela estava lutando contra a própria fome. O estômago dela roncou baixinho, traindo sua necessidade real. "Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa?" Ele perguntou sério.
Ela hesitou antes de responder. Ontem à noite, quando cheguei em casa. Lucas sentiu uma pontada de indignação. Eram quase 6:30 da manhã. Isso significava que ela estava há mais de 8 horas sem comer e ainda tinha um dia inteiro de trabalho pesado pela frente. Isadora, não estou pedindo. Estou insistindo. Você precisa comer alguma coisa. Ela olhou para a bandeja novamente, a resistência claramente diminuindo. Se alguém perguntar, eu digo que você estava me ajudando a escolher o que pedir para o quarto. Agora sente-se neste banco aqui no corredor e coma. Isadora se sentou hesitante no banco estofado contra a parede e aceitou a bandeja. Quando deu a primeira mordida no croissant, Lucas viu seus olhos se fecharem brevemente, como se estivesse saboreando não apenas a comida, mas um momento de descanso. Está bom? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Está delicioso. Faz tempo que eu não como um croissant. Ela tomou um gole do café e suspirou. Na verdade, faz tempo que eu não como qualquer coisa que não seja preparada rapidamente em casa. Lucas observou enquanto ela comia, notando como suas mãos tremiam ligeiramente. Não de nervosismo, mas de fraqueza. Estava claro que ela não estava se alimentando adequadamente há muito tempo. Isadora, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu, ainda mastigando. Quanto você ganha por mês trabalhando aqui? Ela quase engasgou com a pergunta. Senhor Silva, isso é importante. Estou tentando entender sua situação. Isadora hesitou, claramente desconfortável. Com as horas extras, uns R$ 2.200. Lucas fez um cálculo rápido na cabeça. Dividindo pelas horas que ela trabalhava, estava ganhando menos que o salário mínimo por hora. E ainda tinha que sustentar uma família inteira com esse valor. E quanto vocês gastam por mês? Com todas as despesas da família. Uns 2.000, 2.100. Aluguel, comida, remédios da minha mãe, material escolar dos meus irmãos. Ela parou de comer como se a conversa tivesse tirado o apetite. Sobra muito pouco, por isso preciso das horas extras. Lucas entendeu imediatamente o ciclo vicioso em que ela estava presa. Ganhava apenas o suficiente para sobreviver, o que significava que não podia parar de trabalhar nem por um dia. E trabalhando tantas horas, não tinha tempo nem energia para procurar oportunidades melhores ou voltar a estudar. E se eu te dissesse que há uma forma de quebrar esse ciclo? Isadora o olhou com ceticismo. Senhor Silva, com todo respeito, o senhor não conhece minha realidade. Não é tão simples quanto parece. Você tem razão. Eu não conheço sua realidade, mas conheço a realidade dos negócios e sei reconhecer potencial quando vejo. Ela terminou de comer e se levantou, pegando a bandeja. Obrigada pelo café da manhã. Foi muito gentil da sua parte, mas preciso voltar ao trabalho. Lucas se levantou também. Isadora, pelo menos me deixe ajudar de pequenas formas. Posso deixar uma gorjeta um pouco maior quando sair do hotel? Senhor Silva, não como caridade, como reconhecimento pelo excelente serviço. É perfeitamente normal hóspedes deixarem gorjetas generosas. Isadora suspirou. O senhor não vai desistir, vai? Não quando vejo alguém com seu caráter trabalhando tanto e recebendo tão pouco em troca. Ela o olhou por um longo momento, como se tentasse entender suas motivações reais. Por que o senhor quer me ajudar? Nem me conhece direito. Lucas pensou na pergunta. Era uma questão válida, e ele não tinha uma resposta simples. Talvez porque vejo em você a pessoa que eu costumava ser antes de me perder nos negócios. Alguém que trabalha com propósito, que tem valores reais, que não desistiu dos sonhos mesmo quando tudo parece impossível. Eu desisti sim, há muito tempo. Não desistiu. Se tivesse desistido de verdade, não estaria trabalhando tanto para sustentar sua família. Não estaria mantendo sua dignidade mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Isso não é desistência, Isadora. Isso é heroísmo silencioso. Pela primeira vez desde que a conhecera, Lucas viu lágrimas nos olhos de Isadora. Ela piscou rapidamente tentando escondê-las, mas era tarde demais. Ninguém nunca disse isso para mim, ela sussurrou. Pois deveria. Você é uma das pessoas mais corajosas que já conheci. Isadora limpou os olhos disfarçadamente e endireitou os ombros. Preciso ir trabalhar. Se me virem aqui conversando por tanto tempo... Claro, mas Isadora... Ela se virou. Amanhã de manhã estarei aqui novamente com o café da manhã. E não aceito não como resposta. Ela abriu a boca para protestar,
Mas Lucas já estava caminhando de volta ao restaurante. Ela ficou parada por alguns segundos, observando-o ir embora, antes de empurrar o carrinho de limpeza pelo corredor. Durante o resto do dia, Lucas teve dificuldade para se concentrar nas reuniões. Sua mente voltava constantemente para Isadora, para a história dela, para as pequenas coisas que poderia fazer para ajudar, sem ferir o orgulho dela. À tarde, quando voltou ao hotel após uma série de compromissos, teve uma ideia. Foi até a recepção e pediu para falar com o gerente. Quando o homem apareceu, um sujeito de meia-idade com um sorriso profissional permanente, Lucas assumiu seu tom de voz empresarial. Gostaria de elogiar uma das suas funcionárias, Isadora Santos, do setor de limpeza. O serviço dela tem sido excepcional. O gerente pareceu genuinamente surpreso. Isadora? Sim, ela é uma funcionária dedicada, sempre pontual, nunca dá problemas. Que tipo de plano de carreira vocês oferecem para funcionários como ela? Plano de carreira? O gerente riu, como se a pergunta fosse absurda. Senhor Silva, ela é camareira. Não há muito avanço possível nessa função. Lucas sentiu uma irritação crescente, mas manteve o tom profissional. E se ela quisesse estudar? Vocês oferecem algum tipo de flexibilidade de horário ou auxílio educacional? Não temos nenhum programa específico para isso. Nossos funcionários são contratados para funções específicas. Entendo. Lucas fez uma pausa calculada. Sabe, sou empresário e reconheço talento quando vejo. Isadora tem potencial para muito mais do que limpeza de quartos. Seria uma pena desperdiçar isso. O gerente ficou visivelmente desconfortável com a conversa. Senhor Silva, nós cumprimos todas as leis trabalhistas. Não estou questionando a legalidade. Estou questionando a visão. Mas enfim, só queria registrar meu elogio. Naquela noite, quando Isadora apareceu para limpar o quarto 412, Lucas estava esperando por ela com outra surpresa. Havia pedido room service e deixado uma bandeja com jantar para 2 pessoas na mesa. Senhor Silva, o que é isso? Ela perguntou claramente alarmada. Jantar. Para nós 2. Pensei que poderíamos conversar enquanto comemos. Eu não posso jantar no quarto de um hóspede. Se alguém descobrir, ninguém vai descobrir. E mesmo se descobrisse, eu diria que contratei você como consultora pessoal por algumas horas. Isadora balançou a cabeça, mas Lucas notou que ela estava olhando para a comida com a mesma fome disfarçada da manhã. Quando foi a última vez que você comeu uma refeição completa sentada? Ele perguntou. Ela hesitou. Não lembro. Então está decidido. Você vai jantar comigo e vamos conversar sobre seu futuro. Meu futuro? Sim, porque eu tenho algumas ideias. E quero saber o que você acha delas. Isadora se sentou hesitante à mesa, e Lucas serviu o prato dela. Era um jantar simples, mas nutritivo. Frango grelhado, arroz, legumes, salada. Comida de verdade, não os lanches rápidos que ela estava acostumada a comer. Isadora, me fale sobre seus irmãos. Que idade eles têm? Miguel tem 16, está no 2º ano do ensino médio. Quer ser engenheiro. Ana tem 14, está no 1º ano. Sonha em ser médica. O rosto de Isadora se iluminou quando falou dos irmãos. São 2 gênios. Notas sempre altas, nunca deram trabalho. E eles sabem do sacrifício que você está fazendo por eles? Sabem. Miguel já disse que quer parar de estudar para trabalhar e me ajudar. Mas eu não deixo. Ele tem potencial para muito mais. Lucas sorriu. Exatamente como eu penso sobre você. Isadora parou de comer e o olhou. Senhor Silva, eu agradeço sua preocupação, mas minha vida é o que é. Não posso mudar isso. E se eu te dissesse que conheço uma empresa que oferece bolsas de estudo para funcionários? E se te dissesse que há formas de estudar e trabalhar ao mesmo tempo? Os olhos de Isadora se arregalaram. Que empresa? Lucas sorriu. A minha. A revelação de Lucas deixou Isadora completamente sem palavras. Ela parou de comer e ficou olhando para ele com uma mistura de confusão e descrença, como se tivesse ouvido errado. Sua empresa? Ela repetiu devagar. Senhor Silva, eu nem sei que tipo de empresa o senhor tem. Lucas se inclinou para a frente, os olhos brilhando com uma energia que Isadora ainda não tinha visto. Silva Tech Solutions. Desenvolvemos softwares de gestão para empresas de médio e grande porte. Temos escritórios em 5 cidades
e mais de 300 funcionários. Isadora sentiu o garfo escorregar dos dedos. Silva Tech Solutions era uma das empresas mais conhecidas da região. Ela já tinha visto o nome em outdoors, em reportagens sobre empresas em crescimento, em conversas que ouvia pelos corredores do hotel quando executivos importantes se hospedavam ali. "O senhor é o dono da Silva Tech?" ela perguntou, a voz saindo como um sussurro. "Fundador e diretor executivo." Lucas confirmou com um sorriso. "E antes que você pergunte por que não disse isso antes, eu queria que você me conhecesse como pessoa, não como empresário." Isadora se levantou da cadeira abruptamente, as mãos tremendo. "Senhor Silva, eu não posso estar aqui. Se alguém descobrir que uma camareira está jantando com o dono da Silva Tech..." "Sente-se, Isadora." A voz de Lucas era firme, mas gentil. "Ninguém vai descobrir nada. E mesmo se descobrisse, qual seria o problema? Tenho todo o direito de escolher com quem quero conversar." Ela se sentou novamente, mas estava visivelmente nervosa. "Por que o senhor está fazendo isso? Por que está interessado em me ajudar?" Lucas passou alguns segundos escolhendo as palavras certas. "Porque reconheço em você qualidades que são raras no mundo dos negócios. Dedicação, honestidade, capacidade de trabalho, resiliência. E porque acredito que todo mundo merece uma chance de mostrar seu potencial. Mas eu não tenho qualificação para trabalhar em uma empresa de tecnologia. Mal terminei o ensino médio e o pouco de faculdade que fiz foi há 2 anos. Que curso você estava fazendo?" "Administração de empresas. Sempre gostei da área de gestão, de organização, de entender como as coisas funcionam." Os olhos de Isadora se iluminaram por um momento antes de voltarem ao tom resignado. Mas isso foi em outra vida. Lucas se recostou na cadeira, observando-a. "Me conte mais sobre essa outra vida. Como era Isadora antes de tudo mudar?" Ela hesitou, como se falar sobre o passado fosse doloroso demais. Era diferente. Eu era diferente. Tinha planos, sonhos grandes. Queria montar minha própria consultoria em gestão empresarial. Estudava de manhã, trabalhava meio período à tarde como assistente administrativo em um escritório pequeno. E gostava do trabalho? Adorava. Meu chefe sempre dizia que eu tinha talento natural para organizar processos, para encontrar soluções eficientes. Até me deixava participar de algumas reuniões com clientes. O sorriso nostálgico desapareceu do rosto dela. Mas quando meu pai perdeu o emprego, tudo desmoronou. Tive que sair da faculdade, deixar o emprego que adorava e procurar algo que pagasse mais. Lucas sentiu uma pontada de raiva pela injustiça da situação. E não havia nenhuma alternativa? Bolsas de estudo? Programas de financiamento? Tentei tudo, mas as bolsas integrais são poucas e concorridas, e não podia me dar ao luxo de estudar sem trabalhar. Minha família precisava de dinheiro imediatamente. Quanto tempo faltava para você se formar? 1 ano e meio. Estava na metade do curso. Isadora baixou os olhos, a tristeza evidente na voz. Às vezes fico pensando no que poderia ter sido se tivesse conseguido terminar. Lucas observou o rosto dela, vendo a inteligência que brilhava por trás do cansaço. Isadora, e se eu te dissesse que ainda é possível terminar? Senhor Silva, por favor, não quero criar falsas esperanças. Não são falsas. Minha empresa tem um programa de bolsas de estudo para funcionários. Pagamos a faculdade integral e damos flexibilidade de horário para quem estuda. Isadora levantou os olhos, mas a expressão era de ceticismo. E qual seria o valor da bolsa mensal? Não é bolsa mensal. Pagamos diretamente para a universidade. Mensalidade, livros, material, tudo. O queixo de Isadora caiu. Isso existe mesmo? Existe. E tem mais. Durante o período de estudos, você trabalharia meio período na empresa, ganhando um salário que seria suficiente para suas necessidades básicas. Isadora balançou a cabeça lentamente. Senhor Silva, isso parece bom demais para ser verdade. Qual seria a pegadinha? Nenhuma pegadinha. Apenas um compromisso de trabalhar na empresa por pelo menos 2 anos após se formar. E claro, manter boas notas durante o curso. Ela ficou em silêncio por vários minutos, olhando para as próprias mãos. Lucas podia quase ver os pensamentos correndo pela mente dela, pesando possibilidades, calculando riscos. "Por que eu?" ela perguntou finalmente. "O senhor nem me conhece direito.
Como sabe que eu seria uma boa funcionária? Porque vi você trabalhando. Vi sua dedicação, seu cuidado com os detalhes, sua capacidade de manter a qualidade mesmo sob pressão. E porque vi seu caráter, a forma como você trata as pessoas, como mantém sua dignidade mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Isadora começou a chorar silenciosamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto, sem que ela fizesse nenhum esforço para limpá-las. Desculpe, ela disse, tentando se recompor. É que faz tanto tempo que alguém vê algum valor em mim além da capacidade de limpar quartos. Lucas sentiu o peito apertar. Isadora, você vale muito mais do que imagina. E não sou só eu que vejo isso. Tenho certeza de que outras pessoas também veem, mas talvez nunca tenham tido oportunidade de te dizer. Minha família vê. Meus irmãos sempre dizem que sou a heroína deles, mas às vezes acho que eles só falam isso para me fazer sentir melhor. Eles falam porque é verdade. Você é a heroína deles, Isadora, e pode ser heroína de si mesma também. Ela enxugou os olhos com as costas da mão. Senhor Silva, se essa oportunidade for real, se o senhor estiver falando sério, eu não sei como poderia retribuir. Retribua sendo a melhor profissional que pode ser. Retribua terminando seu curso com excelência. Retribua provando que eu estava certo em apostar em você. Isadora respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão que mudaria sua vida para sempre. O que eu preciso fazer? Lucas sorriu, vendo a determinação voltando aos olhos dela. Primeiro, preciso saber exatamente qual era sua situação acadêmica quando parou. Notas, disciplinas concluídas, quanto faltava para terminar. Eu tenho todos os documentos em casa, guardei tudo, mesmo sabendo que provavelmente nunca usaria novamente. Ótimo. Segunda-feira você me traz esses documentos. Vou analisar e ver qual universidade seria melhor para você retomar os estudos. Senhor Silva, Isadora hesitou. E meu trabalho atual? Preciso do dinheiro todo mês. Não posso ficar sem renda nem por um tempo. Você não ficará. A partir do momento que for contratada pela minha empresa, começará a receber um salário. E enquanto isso não acontece, eu cuidarei para que você tenha suporte financeiro. Eu não posso aceitar dinheiro sem trabalhar por ele. Lucas pensou por um momento. Que tal um trabalho freelance? Posso contratar você como consultora para analisar a eficiência dos processos de limpeza da minha empresa. Seria um trabalho legítimo, e você receberia por isso. Os olhos de Isadora se arregalaram. O senhor faria isso? Claro. Na verdade, seria útil ter um olhar externo e experiente sobre nossos processos. Você entende de eficiência operacional melhor que a maioria dos consultores que já contratei. Pela primeira vez desde que se conheceram, Isadora sorriu de verdade. Não foi um sorriso educado ou constrangido, mas um sorriso genuíno que iluminou todo o rosto dela. Senhor Silva, se isso der certo, se eu conseguir voltar a estudar, minha vida inteira vai mudar. E não apenas sua vida. Seus irmãos terão um exemplo ainda maior para seguir. Sua família terá mais estabilidade financeira. E quem sabe, um dia você não monte aquela consultoria que sempre sonhou. Isadora se levantou e caminhou até a janela do quarto, olhando para a cidade lá embaixo. Lucas podia ver que ela estava lutando com emoções conflitantes. Esperança e medo, gratidão e descrença. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela disse, ainda olhando pela janela. Claro. Por que isso é importante para o senhor? O senhor já tem sucesso, dinheiro, uma empresa próspera. Por que se importa com o que acontece comigo? Lucas se juntou a ela na janela. Porque sucesso sem propósito é vazio, Isadora. Passei anos construindo minha empresa, acumulando riqueza, mas nunca parei para pensar no que isso realmente significava. Conhecer você me lembrou do que é realmente importante. E o que é realmente importante? As pessoas. O impacto que podemos ter na vida umas das outras. A diferença que podemos fazer quando usamos nossos recursos e oportunidades para elevar outros, não apenas a nós mesmos. Isadora se virou para ele, os olhos ainda úmidos. Senhor Silva, se eu aceitar sua ajuda, quero que saiba que pretendo dar o melhor de mim. Não vou desperdiçar essa oportunidade. Eu sei que não vai. E quero que pare de me chamar de Senhor Silva. Pode me chamar de Lucas. Ela hesitou. Não sei se consigo. Para mim, o senhor sempre será o homem que mudou minha vida. Então vamos fazer um acordo. Quando estivermos falando de trabalho,
Pode me chamar de Lucas. Quando estivermos falando como amigos, também me chame de Lucas. Isadora riu, e o som foi como música para Lucas. Está bem, Lucas. Eles voltaram para a mesa e terminaram o jantar conversando sobre planos práticos. Lucas explicou como funcionava o programa de bolsas da empresa, quais universidades tinham parcerias, como seria o processo de seleção. Isadora fez perguntas inteligentes que confirmaram para Lucas que ele estava tomando a decisão certa. Quando ela se preparava para ir embora, Lucas a parou mais uma vez. Isadora, uma última coisa. Quero que você saiba que a partir de agora, você não está sozinha nessa jornada. Tenho muita experiência em superar obstáculos e vou estar aqui para ajudar com qualquer desafio que aparecer. Ela assentiu, emocionada demais para falar. Quando chegou à porta, se virou uma última vez. Lucas, obrigada, por ver em mim algo que eu mesma tinha esquecido que existia. Depois que ela saiu, Lucas ficou sozinho no quarto, mas se sentindo mais completo do que havia se sentido em anos. Pela primeira vez em muito tempo, estava usando seu sucesso para algo que realmente importava. E Isadora, caminhando pelos corredores do hotel com o coração batendo acelerado, sentia pela primeira vez em anos que talvez, apenas talvez, seus sonhos não estivessem perdidos para sempre. Segunda-feira chegou como um furacão de expectativas para Isadora. Ela acordou às 5 da manhã, 2 horas antes do normal, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Nas mãos, segurava uma pasta plástica com todos os documentos da faculdade que havia guardado durante 2 anos, esperando por um milagre que nunca acreditou que viria. No café da manhã em casa, seus irmãos notaram que algo estava diferente. Miguel, sempre observador, foi o primeiro a comentar. Dora, você está estranha. Aconteceu alguma coisa? Isadora hesitou. Como explicar que sua vida inteira poderia estar prestes a mudar por causa de um encontro casual com um hóspede do hotel? Como contar sobre a possibilidade de voltar a estudar sem criar falsas esperanças para toda a família? Pode ser que eu tenha uma oportunidade de trabalho nova, ela disse, tentando soar casual. Ainda não é nada certo. Ana, de 14 anos, largou a colher no prato de mingau. Que tipo de oportunidade? Numa empresa. Ainda vou conversar melhor hoje. A mãe de Isadora, Dona Carmen, olhou para a filha com aquele olhar que só as mães têm, capaz de ver através de qualquer tentativa de disfarce. Isadora, você está nervosa. E você só fica nervosa quando algo realmente importante está acontecendo. Isadora suspirou. Mãe, eu prometo que conto tudo quando tiver certeza. Por enquanto, só peço para vocês torcerem por mim. No hotel, Isadora chegou 15 minutos mais cedo que o normal. Guardou a pasta no armário do vestiário dos funcionários e começou seu trabalho, mas estava impossível se concentrar. Cada vez que ouvia passos no corredor, seu coração disparava, pensando que poderia ser Lucas. Às 9 da manhã, ela estava limpando o lobby quando viu Lucas descendo a escadaria principal. Ele estava vestido com um terno azul marinho impecável, carregando uma pasta de couro e falando ao telefone. Parecia muito diferente do homem gentil com quem havia jantado na sexta-feira à noite. Parecia exatamente o que era, um empresário poderoso e bem-sucedido. Por um momento, Isadora se sentiu pequena e insignificante. O que um homem como aquele veria nela além de uma funcionária dedicada? Talvez tivesse sido apenas um impulso momentâneo de generosidade, algo que ele já havia esquecido. Mas quando Lucas a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Ele encerrou a ligação rapidamente e caminhou na direção dela. Bom dia, Isadora. Como foi seu fim de semana? Bom dia, Lucas. Foi interessante. Passei muito tempo pensando na nossa conversa. E trouxe os documentos? Ela assentiu nervosa. Estão no vestiário. Posso buscar se o senhor... Se você quiser ver agora. Na verdade, prefiro que você venha ao meu escritório mais tarde. Assim podemos conversar com calma e privacidade. Lucas olhou ao redor, notando alguns funcionários observando a conversa. Que tal às 2 da tarde? Meu escritório fica no centro da cidade. Isadora sentiu o estômago dar uma cambalhota. Mas eu estarei trabalhando às 2. Não se preocupe, vou resolver isso. Lucas caminhou direto para a recepção e pediu para falar com o gerente.
Isadora ficou observando de longe, tentando ler as expressões dos dois homens enquanto conversavam. O gerente parecia surpreso, depois preocupado, depois extremamente solícito. Quando Lucas voltou, trazia um sorriso satisfeito. Pronto, você tem a tarde livre para vir ao meu escritório. E não se preocupe com o salário, não será descontado. O que você disse para ele? Que estava considerando fazer uma parceria com o hotel para treinamento de funcionários e queria conversar com você sobre os processos internos. Não é mentira, é apenas uma versão simplificada da verdade. Às 14h, Isadora estava parada em frente ao prédio de 20 andares que abrigava a sede da Silva Tech Solutions. Era um edifício moderno, todo em vidro espelhado, com o nome da empresa em letras douradas na entrada. Ela nunca havia entrado em um lugar tão elegante. O lobby do prédio era impressionante, com piso de mármore, plantas ornamentais e uma recepção que parecia saída de um filme. Isadora se aproximou da recepcionista, uma mulher jovem e bem vestida que a olhou com curiosidade evidente. Tenho uma reunião com o Sr. Lucas Silva às 2h. Meu nome é Isadora Santos. A recepcionista conferiu a agenda no computador. Ah, sim. A senhora está marcada. 15º andar, sala da presidência. O elevador fica ali à direita. Isadora entrou no elevador com pernas trêmulas. Quando as portas se abriram no 15º andar, ela se deparou com um ambiente ainda mais impressionante. Era um escritório amplo e moderno, com uma vista panorâmica da cidade através de janelas enormes. Isadora! Lucas apareceu de uma sala lateral, ainda mais simpático e acolhedor que no hotel. Que bom que você veio. Como foi a viagem até aqui? Foi boa. Vim de ônibus, só demorou um pouco mais que o normal. Lucas franziu a testa. Da próxima vez me avise que mandarei um carro buscar você. Não precisa, eu... Isadora? Ele a interrompeu gentilmente. Lembra do que conversamos sobre aceitar ajuda? Ela sorriu timidamente. Lembro. Ótimo. Venha. Quero mostrar o escritório antes de conversarmos. Lucas guiou Isadora por um tour pelo escritório que deixou ela sem palavras. Havia departamentos inteiros dedicados ao desenvolvimento de software, salas de reunião equipadas com tecnologia de ponta, uma biblioteca corporativa, até mesmo um espaço de descanso com sofás confortáveis e uma máquina de café que parecia saída do futuro. Quantas pessoas trabalham aqui? Isadora perguntou, observando os funcionários concentrados em seus computadores. Neste escritório, 100 pessoas. No total da empresa, 320. E crescendo constantemente. Eles chegaram finalmente à sala de Lucas, um espaço amplo e bem decorado, mas sem exageros. Havia uma mesa de reunião, um sofá confortável e uma estante cheia de livros sobre gestão e tecnologia. Sente-se, por favor. Quer alguma coisa para beber? Café? Água? Suco? Um copo d'água seria ótimo. Enquanto Lucas servia a água, Isadora olhou pela janela e viu a cidade se estendendo até o horizonte. Era uma vista que ela nunca havia tido na vida, e por um momento se sentiu como se estivesse sonhando. Então, Lucas disse, sentando-se na poltrona em frente a ela. Trouxe os documentos? Isadora abriu a pasta e estendeu o histórico escolar para Lucas. Ele examinou os papéis cuidadosamente, fazendo anotações em um bloco. Suas notas são excelentes, ele disse após alguns minutos. Média geral, 8,7. E vejo que você tinha concentração em gestão de recursos humanos. Era a área que mais me interessava. Sempre gostei da parte humana dos negócios. Lucas sorriu. Perfeito. É exatamente o que precisamos aqui. Nossa empresa cresceu muito rapidamente e nosso departamento de RH está sobrecarregado. Você está dizendo que... Estou dizendo que tenho uma proposta concreta para fazer. Lucas se inclinou para a frente, os olhos brilhando de entusiasmo. Que tal começar trabalhando meio período no nosso departamento de recursos humanos, enquanto termina a faculdade? Seria como uma trainee, aprendendo na prática e estudando à noite. Isadora sentiu o mundo girar. Meio período aqui? Exato. 20 horas por semana, salário de R$ 2.500, mais benefícios completos. E a empresa paga sua faculdade integral. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Isadora antes que ela pudesse controlá-las. Lucas, isso é...
Isso é mais do que eu sonhei na vida. E tem mais. Se você se adaptar bem e mostrar o desenvolvimento que espero, após se formar, você seria promovida para analista júnior, com salário de R$ 4.000. Isadora não conseguia parar de chorar. Por que você está fazendo isso? Por que está apostando tanto em mim? Lucas se levantou e caminhou até a janela. Porque acredito no potencial humano, Isadora. E porque vi em você algo raro. A combinação de inteligência, dedicação e caráter. Essas qualidades não podem ser ensinadas. E se eu não corresponder às expectativas? Vai corresponder. Tenho certeza disso. Lucas se virou para ela. Mas preciso que você acredite em si mesma também. Preciso que pare de se ver apenas como uma camareira e comece a se ver como a profissional que pode se tornar. Isadora enxugou os olhos e respirou fundo. Quando posso começar? Amanhã, se quiser. Já conversei com nossa coordenadora de RH, Fernanda. Ela está ansiosa para conhecer você. E o hotel? Você vai precisar se demitir. Mas não se preocupe, vou cuidar para que tudo seja feito da forma correta. Isadora ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que estava acontecendo. Sua vida inteira estava mudando em questão de dias, e ela ainda não conseguia acreditar completamente. Lucas, posso fazer um pedido? Claro. Gostaria de me despedir pessoalmente de alguns colegas do hotel. Eles foram minha família durante 2 anos. Claro que pode. Inclusive, estou pensando em fazer algumas mudanças no hotel também. Que tipo de mudanças? Lucas sorriu misteriosamente. Você vai ver. Na manhã seguinte, Isadora chegou ao hotel pela última vez como funcionária. Havia conversado com a família na noite anterior e a emoção foi tanta que ninguém conseguiu dormir direito. Miguel e Ana ficaram em êxtase com a notícia de que a irmã voltaria a estudar. Dona Carmen chorou de alegria e alívio. Isadora estava organizando seus pertences no vestiário quando Fernanda, a supervisora de limpeza, se aproximou. Isadora, é verdade que você vai sair? É verdade, Fernanda. Consegui uma oportunidade em outra empresa. Que pena. Você era a nossa melhor funcionária. Fernanda pareceu genuinamente triste. Posso saber que empresa? Silva Tech Solutions. Fernanda arregalou os olhos. A empresa de tecnologia? Nossa, que oportunidade incrível! A notícia se espalhou rapidamente entre os funcionários. Durante a manhã, vários colegas vieram se despedir de Isadora, todos surpresos e felizes por ela. Era evidente o carinho que todos tinham por ela. Por volta das 10 da manhã, houve uma movimentação incomum no hotel. O gerente estava andando de um lado para outro, claramente nervoso, e vários funcionários foram chamados para reuniões imprevistas. Isadora descobriu o motivo quando Fernanda voltou de uma reunião com o rosto radiante. Isadora, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. O que foi? A Silva Tech Solutions vai fazer uma parceria com o hotel. Eles vão implementar um programa de qualificação profissional para funcionários. Isadora sorriu, entendendo imediatamente que Lucas havia cumprido sua promessa de causar mudanças positivas. E tem mais, Fernanda continuou. O programa inclui bolsas de estudo para funcionários que quiserem voltar a estudar, flexibilidade de horário e um plano de carreira estruturado. Naquele momento, Isadora viu Lucas atravessando o lobby em direção aos elevadores. Ele acenou discretamente para ela, e ela pôde ver o sorriso satisfeito no rosto dele. À tarde, Isadora estava oficialmente desligada do hotel e se dirigindo para seu primeiro dia na Silva Tech Solutions. Quando entrou no prédio, não estava mais como visitante, mas como funcionária. A sensação era surreal e maravilhosa ao mesmo tempo. Fernanda, a coordenadora de RH, a recebeu com um sorriso caloroso. Você deve ser Isadora. Lucas falou tanto sobre você que sinto que já a conheço. Durante o resto do dia, Isadora foi apresentada à equipe, conheceu suas futuras responsabilidades e começou a entender a dinâmica da empresa. Era um mundo completamente novo, mas ela se sentia estranhamente em casa. No final do dia, Lucas apareceu no departamento de RH para ver como havia sido o primeiro dia de Isadora. E então, como foi? Foi incrível. Ainda não acredito que isso é real. É real, Isadora. E é só o começo. Lucas sorriu. A propósito, você vai gostar de saber que 5 funcionários do hotel já se inscreveram no programa de bolsas que implementamos.
Isadora sentiu o peito se aquecer. Sério? Sério. Você não só mudou sua própria vida, mas também inspirou mudanças na vida de outras pessoas. Naquela noite, quando Isadora chegou em casa, encontrou a família toda reunida na sala, esperando por ela. Dona Carmen havia preparado um jantar especial para comemorar o primeiro dia de trabalho da filha na nova empresa. Conta tudo, Ana pediu, os olhos brilhando de curiosidade. Isadora contou sobre o escritório, as pessoas, as responsabilidades que teria. Mas o que mais a emocionava era a possibilidade de voltar a sonhar, de ter um futuro pela frente que ia além da mera sobrevivência. Dora, Miguel disse, usando o apelido carinhoso de quando eram crianças. Você é nossa heroína. Sempre foi, mas agora todo mundo vai saber disso. Isadora sorriu, sentindo uma felicidade que não experimentava há anos. Ela havia encontrado não apenas um trabalho novo, mas uma nova versão de si mesma. E o mais importante, havia encontrado alguém que acreditava no seu potencial, até mesmo quando ela própria havia esquecido que o possuía. 2 anos depois, Isadora Santos estava parada no palco do auditório da Universidade Federal, segurando o diploma de administração de empresas que havia sonhado por tanto tempo. Na plateia, sua família inteira aplaudia com lágrimas nos olhos. Dona Carmen, Miguel, Ana e, no meio deles, Lucas Silva, que havia se tornado muito mais que um chefe ou mentor ao longo daqueles anos. O caminho até aquele momento não havia sido fácil. Conciliar trabalho com estudos exigiu disciplina que Isadora nem sabia que possuía. Havia noites em que chegava em casa às 11 da noite depois das aulas e ainda precisava estudar até 2 da manhã. Havia manhãs em que acordava às 5 para revisar matérias antes de ir trabalhar. Mas cada sacrifício valia a pena, porque pela primeira vez em anos ela estava construindo um futuro, não apenas sobrevivendo ao presente. Na Silva Tech Solutions, Isadora havia se destacado rapidamente. Sua experiência anterior como camareira, longe de ser uma desvantagem, trouxe uma perspectiva única sobre eficiência operacional e atendimento ao cliente. Ela conseguia enxergar problemas que outros funcionários nem percebiam, propor soluções práticas que realmente funcionavam no dia a dia. Durante o primeiro ano, trabalhou como assistente no Departamento de Recursos Humanos, aprendendo sobre gestão de pessoas, processos seletivos, treinamento de funcionários. Fernanda, a coordenadora, ficou impressionada com a capacidade de Isadora de se conectar com os candidatos em entrevistas, especialmente aqueles de origens mais humildes. Você tem um dom natural para identificar potencial nas pessoas, Fernanda disse durante uma avaliação. Consegue ver além do currículo e das aparências. Era verdade. Isadora sabia como era ser julgada pelas circunstâncias ao invés do caráter. Sabia como era ter talento escondido por trás de um uniforme simples ou de uma origem humilde. Por isso, quando conduzia entrevistas, sempre procurava fazer perguntas que revelassem a essência da pessoa, não apenas suas qualificações técnicas. O segundo ano trouxe novas responsabilidades. Lucas a promoveu para analista júnior e lhe deu a tarefa de desenvolver um programa de inclusão social na empresa. Era exatamente o tipo de projeto que combinava com sua história pessoal e sua paixão por ajudar outros. Quero que você crie algo que identifique talentos escondidos, Lucas explicou durante uma reunião. Pessoas que, como você, têm potencial, mas não tiveram oportunidades. Isadora se dedicou ao projeto com uma intensidade que impressionou todos ao redor. Ela criou parcerias com escolas públicas, organizou feiras de emprego em comunidades carentes, desenvolveu um sistema de mentoria que conectava funcionários experientes com jovens em início de carreira. O programa Potencial Oculto se tornou um sucesso estrondoso. Em 1 ano, a Silva Tech Solutions contratou 42 funcionários através do programa, e a maioria deles se destacou rapidamente em suas funções. A história da empresa virou case de sucesso em universidades e conferências de recursos humanos. Durante a cerimônia de formatura, quando Isadora desceu do palco com o diploma nas mãos, Lucas foi o primeiro a cumprimentá-la. Parabéns, Isadora. Sempre soube que você chegaria até aqui. Não teria conseguido sem sua ajuda. Ela respondeu emocionada. Você teria sim. Talvez por um caminho diferente. Talvez demorasse mais.
mas seu talento sempre encontraria uma forma de brilhar. 3 meses após a formatura, Lucas chamou Isadora para uma reunião em sua sala. Ela entrou pensando que seria mais uma conversa sobre projetos, mas encontrou uma atmosfera diferente. Lucas estava sorrindo de uma forma misteriosa, que ela havia aprendido a reconhecer. Isadora, preciso te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? A empresa está expandindo. Vamos abrir uma filial em São Paulo e preciso de alguém para coordenar o departamento de recursos humanos de lá. O coração de Isadora disparou. Você está falando sério? Completamente sério. O salário seria de R$ 8.000, mais benefícios e participação nos lucros. Você teria autonomia total para estruturar a equipe como achar melhor. Isadora se sentou pesadamente na cadeira, processando a magnitude da oferta. Há 3 anos ela ganhava R$ 2.200 limpando quartos de hotel. Agora estava sendo convidada para ser coordenadora de uma filial de uma das empresas mais promissoras do país. Lucas, isso é inacreditável. Mas e minha família? Não posso deixá-los para trás. Não precisa deixar. A empresa pagaria a mudança completa da sua família. Miguel poderia terminar o ensino médio em São Paulo e teria acesso a cursos preparatórios para engenharia. Ana teria oportunidades educacionais muito melhores. E sua mãe teria acesso a tratamento médico de qualidade. Era uma oportunidade dos sonhos, mas Isadora precisava de tempo para pensar. Era uma decisão que afetaria não apenas sua vida, mas a vida de todas as pessoas que amava. Posso ter alguns dias para decidir? Claro. Mas Isadora, quero que você saiba uma coisa. Essa promoção não é um favor. É uma consequência natural do seu trabalho excepcional. Você merece essa oportunidade. Naquela noite, Isadora conversou longamente com a família. A reação foi de apoio total. Miguel estava empolgado com a possibilidade de estudar em São Paulo. Ana via a mudança como uma aventura. Dona Carmen, que havia melhorado muito de saúde nos últimos anos graças ao plano médico da empresa, disse que estava pronta para recomeçar em outro lugar. Minha filha, Dona Carmen disse segurando as mãos de Isadora, você já nos deu muito mais do que sonhamos. Agora é hora de voar ainda mais alto. Uma semana depois, Isadora aceitou a proposta. A mudança para São Paulo aconteceu 3 meses depois, e foi como se a família inteira tivesse ganhado uma nova chance de vida. Na Silva Tech Solutions de São Paulo, Isadora implementou tudo o que havia aprendido nos anos anteriores. Criou um ambiente de trabalho que valorizava tanto a competência técnica quanto o desenvolvimento pessoal dos funcionários. O programa Potencial Oculto foi expandido e adaptado para a realidade da maior cidade do país. Em 6 meses, a filial de São Paulo estava entre as mais produtivas da empresa. Isadora havia montado uma equipe coesa e eficiente que compartilhava sua visão de que trabalho com propósito era muito mais poderoso que trabalho apenas por obrigação. 1 ano depois da mudança, Lucas veio visitar a filial de São Paulo. Ficou impressionado com tudo que Isadora havia construído ali. Você superou todas as minhas expectativas, ele disse, observando o movimento harmonioso do escritório. Aprendi com o melhor, ela respondeu com um sorriso. Na verdade, acho que você me ensinou tanto quanto eu te ensinei. Eles estavam na sala de Isadora, observando pela janela o movimento da Avenida Paulista lá embaixo. Era uma vista que simbolizava perfeitamente a jornada que ambos haviam percorrido, de um encontro casual em um quarto de hotel para uma amizade sólida, baseada em respeito mútuo e valores compartilhados. Lucas, posso te fazer uma confissão? Claro. Às vezes ainda não acredito que tudo isso aconteceu. Às vezes acordo pensando que vou ter que vestir o uniforme de camareira e limpar quartos. Lucas riu. E sabe o que é engraçado? Às vezes eu acordo pensando no nosso primeiro encontro e em como quase deixei passar a oportunidade de conhecer uma das pessoas mais especiais que já encontrei. Por que você acha que nos encontramos naquele dia? Não sei se acredito em destino, mas acredito que as pessoas certas aparecem na nossa vida no momento certo. Você apareceu no momento em que eu mais precisava lembrar do que realmente importa. Isadora se virou para ele. E o que realmente importa? As conexões humanas verdadeiras, o impacto que podemos ter na vida uns dos outros, a responsabilidade que temos de usar nossos privilégios para elevar outros.
Naquele momento, a assistente de Isadora entrou na sala com uma pasta de documentos. Desculpe interromper, mas chegaram as inscrições para o programa de estágio deste semestre. Isadora pegou a pasta e folheou rapidamente os currículos. Parou em um que chamou sua atenção. Uma jovem de 20 anos trabalhava como atendente em uma lanchonete para pagar a faculdade de administração, notas excelentes apesar das dificuldades financeiras. Essa aqui, ela disse mostrando o currículo para Lucas. Tenho uma boa sensação sobre ela. Lucas olhou o documento e sorriu. Parece familiar a história. Exatamente. Por isso sei que vale a pena apostar. 3 anos depois do encontro no quarto 412, Isadora Santos havia se tornado uma das executivas mais jovens e respeitadas da Silva Tech Solutions. Mas mais que isso, havia se tornado um exemplo vivo de que uma oportunidade dada à pessoa certa pode transformar não apenas uma vida, mas muitas vidas. Miguel se formou em engenharia com honras e conseguiu uma bolsa para mestrado. Ana estava se destacando na escola e sonhava em ser médica, sabendo que agora tinha recursos para perseguir esse sonho. Dona Carmen havia se tornado voluntária em uma ONG que ajudava famílias em situação de vulnerabilidade, usando sua própria experiência para orientar outras mães. E Lucas Silva havia descoberto que o verdadeiro sucesso não estava apenas em construir uma empresa próspera, mas em construir uma empresa que fizesse diferença real na vida das pessoas. Numa tarde de sexta-feira, Isadora estava organizando sua mesa quando recebeu uma ligação inesperada. Era Fernanda, a antiga supervisora do hotel. Isadora, que saudade! Como você está? Fernanda, que surpresa boa! Estou ótima! E você? Também estou bem. Na verdade, liguei para te dar uma notícia. Consegui terminar minha faculdade através do programa que vocês criaram no hotel. E acabei de ser promovida para gerente de operações. Isadora sentiu o coração se aquecer. Fernanda, que notícia maravilhosa! Sempre soube que você tinha potencial para muito mais. E sabe de uma coisa? Quando me perguntam como consegui essa oportunidade, sempre conto a história de uma colega que saiu para trabalhar na Silva Tech Solutions e acabou inspirando mudanças para todos nós. Depois de desligar o telefone, Isadora ficou alguns minutos em silêncio, refletindo sobre como uma vida pode tocar tantas outras. Pensou na jovem que havia acabado de contratar como estagiária. Pensou nos 42 funcionários do programa Potencial Oculto. Pensou em Fernanda e nos outros colegas do hotel que conseguiram voltar a estudar. Quando estava pronta para sair do escritório, encontrou uma mensagem de Lucas no celular. Jantar amanhã em casa? Rosa está fazendo aquela lasanha que você adora. As crianças estão ansiosas para ver a tia Isadora. Isadora sorriu. Lucas havia se casado 1 ano antes com Rosa, uma médica pediatra que compartilhava sua paixão por causas sociais. O casal havia se tornado família de coração para Isadora, e ela havia se tornado tia honorária dos 2 filhos pequenos de Rosa de um relacionamento anterior. Na manhã seguinte, sábado, Isadora estava tomando café com a família quando Miguel apareceu na cozinha com um envelope nas mãos e um sorriso misterioso no rosto. Dora, chegou uma carta para você. Oficial. Ela abriu o envelope e leu o conteúdo 2 vezes antes de conseguir acreditar. Era uma carta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, convidando-a para receber uma homenagem como Jovem Empreendedora Social do Ano, pelos programas de inclusão que havia desenvolvido. Minha filha vai receber uma homenagem da prefeitura, Dona Carmen gritou, abraçando Isadora com lágrimas nos olhos. Não acredito, Ana disse lendo a carta por cima do ombro da irmã. Você vai ser reconhecida oficialmente pelo seu trabalho. Miguel, sempre o mais observador, disse algo que tocou profundamente Isadora. Dora, você sabe o que isso significa? Significa que você conseguiu transformar sua dor em propósito, e que esse propósito está tocando vidas que você nem conhece. Naquela noite, no jantar na casa de Lucas, quando Isadora contou sobre a homenagem, ele levantou o copo de vinho e fez um brinde. A Isadora Santos, que me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que conseguimos para nós mesmos, mas pelo que conseguimos para os outros. E ao Lucas Silva, Isadora respondeu, levantando seu copo também, que me ensinou que uma oportunidade pode mudar tudo, mas que o que fazemos com essa oportunidade é que realmente importa. Rosa, que estava ouvindo a conversa, sorriu.
Vocês dois me lembram porque escolhi trabalhar na pediatria de hospital público. Algumas pessoas nascem para fazer diferença na vida dos outros. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de setembro, Isadora estava no palco do Centro de Convenções de São Paulo, recebendo o prêmio Jovem Empreendedora Social do Ano. Na plateia, sua família, Lucas, Rosa, vários funcionários da empresa e até Fernanda, que havia viajado especialmente para a cerimônia. Durante seu discurso de agradecimento, Isadora olhou para Lucas e disse algo que resumia perfeitamente a jornada de ambos. Há 4 anos eu era uma camareira exausta que dormiu por acidente no quarto de um hóspede. Hoje sou uma executiva que ajuda outras pessoas a descobrirem seu potencial. A diferença entre essas duas versões de mim não foi apenas uma oportunidade. Foi encontrar alguém que acreditou em mim antes mesmo de eu acreditar em mim mesma. Ela fez uma pausa, a voz embargada de emoção. Porque às vezes, tudo que uma pessoa precisa é que alguém veja nela não o que ela é, mas o que ela pode se tornar. E às vezes, quando oferecemos essa visão para alguém, descobrimos que isso transforma não apenas a vida dessa pessoa, mas nossa própria vida também. Quando o evento terminou e todos estavam se despedindo, Lucas se aproximou de Isadora uma última vez. Sabe, Isadora, naquela noite no quarto 412, quando te encontrei dormindo na poltrona, achei que estava ajudando você. Hoje percebo que você me ajudou muito mais. Como assim? Você me lembrou de por que comecei a empresa. Não era apenas para ganhar dinheiro ou ter sucesso. Era para criar oportunidades, para fazer diferença. Você me trouxe de volta ao meu propósito. Isadora sorriu, olhando ao redor do centro de convenções que estava se esvaziando. Acho que encontramos o propósito um no outro. E vamos continuar encontrando, porque isso não é um fim. É só o começo de tudo que ainda podemos fazer juntos. Enquanto caminhavam em direção à saída, Isadora pensou em todos os encontros casuais que haviam moldado sua vida. O encontro com Lucas no hotel. O encontro com Fernanda, que se tornou uma amiga para a vida toda. O encontro com Rosa, que se tornou uma irmã de coração. Os encontros com dezenas de pessoas que passaram pelo programa Potencial Oculto e que agora tinham suas próprias histórias de transformação para contar. A vida, ela percebeu, era uma série de encontros, alguns passageiros, outros que mudam tudo. O segredo era estar aberta para reconhecer os encontros que realmente importam e ter coragem para deixar que eles transformem você. 4 anos depois daquele encontro casual no quarto 412, Isadora Santos havia descoberto algo que vale mais que qualquer sucesso profissional. Havia descoberto que sua história de superação poderia ser a inspiração que outras pessoas precisavam para escrever suas próprias histórias de vitória. E Lucas Silva havia descoberto que o maior retorno sobre qualquer investimento não se mede em dinheiro, mas na satisfação de saber que você usou suas oportunidades para criar oportunidades para outros. Naquela noite, quando todos já tinham ido embora e Isadora estava sozinha em seu apartamento em São Paulo, ela olhou pela janela para a cidade iluminada e sussurrou uma oração de gratidão. Não apenas pelas coisas boas que tinha conquistado, mas principalmente pelas pessoas que encontrou no caminho e que tornaram tudo possível. Porque às vezes, quando pensamos que estamos perdidos e que não existe mais esperança, a vida nos coloca exatamente onde precisamos estar para cruzar com a pessoa que pode mudar nossa trajetória para sempre. E muitas vezes, quando a gente tem a chance de fazer a diferença na vida de alguém, acaba descobrindo que isso transforma a nossa própria vida de jeitos que nunca imaginamos possíveis.